Quando o pastor me fez o convite para estar trazendo a palavra nesta noite, foi engraçado que durante a semana toda o Senhor estava me incomodando, Se prepara, se prepara. E eu fiquei meio assim, falei, não, é coisa da minha cabeça. E ontem a gente estava indo para Goiânia, no carro, chegou a mensagem do pastor, falei para o Danilo, eu já sei o que o pastor vai falar. Então, isso tem a ver com a palavra que ele ministrou no meu coração. Relacionamento, intimidade, sensibilidade à voz dele. E muitas vezes nós ficamos tão dispersos que não entendemos aquilo que ele está falando. É no simples mesmo, é no corriqueiro da nossa vida. E hoje o Senhor vai falar conosco, por isso eu quero te convidar a abrir os seus ouvidos, os seus olhos espirituais e ter sensibilidade para aquilo que ele vai ministrar. Você que trouxe a sua Bíblia, ou está com a Bíblia no celular, abra aí, por favor, em Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Espírito Santo hoje, ele tem um convite para cada um de nós. O Espírito Santo de Deus hoje nos convida a uma fé madura, a uma fé racional, a uma fé que não se limita nas nossas emoções, a uma fé que não se limita naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. O Espírito Santo de Deus nos traz hoje para uma reflexão um pouco mais racional, é isso mesmo. Sem muita emoção, sem muito... Porque nós estamos vivendo um tempo em que muito se fala do emocional. Sim, nós sabemos que o nosso emocional, por conta de tantas coisas, por conta de tantos desafios, ele é abalado constantemente. E aí, nessa busca, nesse abalo constante do nosso emocional, das nossas aflições, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, nós acabamos buscando algo emocional que traga um afago para a nossa alma, um afago para o nosso dia a dia, para suprir, né, essas duas coisas, o extremo. Porém, a nossa fé, ela não pode ser baseada no emocional. Não é emoção, é razão. A fé não é por vista. Nós não podemos andar por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos. Nós precisamos andar por aquilo que nós cremos. E sim, palavra, vida com Deus, é algo mais racional, mais simples do que nós imaginamos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes de começar a ministrar essa palavra, eu quero deixar aqui algumas perguntas para que nós possamos refletir no decorrer dessa palavra. A primeira pergunta é: Senhor, a minha vida espiritual hoje, ela é guiada pelo que eu sinto ou pelo que eu creio? Eu estou servindo a Deus como Senhor ou eu estou tratando Ele como meu empregado e servo? O que tem determinado a minha alegria? A presença de Deus ou as circunstâncias? Fé não é um sentimento. Fé é uma decisão de confiar e obedecer. As emoções, elas estão mudando constantemente. Um dia nós estamos bem, outro dia não estamos bem. E Deus, ele não é limitado a isso, mas muitas vezes nós colocamos ele dentro de uma caixinha e limitamos ele a isso. Nós limitamos a Deus sobre aquilo que nós estamos sentindo. Tem dia que eu estou ótima para ler a Bíblia, porque está tudo indo bem, está tudo maravilhoso. Ai, eu vou ler a Bíblia porque está muito lindo. Ai, como o céu está lindo. E tem dias que algo não acontece como gostaríamos, algo foge do nosso controle, ou a nossa preguiça, a nossa carne grita, e a Bíblia vai ficar ali, empoeirada. E eu queria te dizer, meu irmão, Deus não tem culpa das suas emoções, daquilo que você sente. Deus não tem, Ele não é culpado. E o que Deus deseja de nós é uma fé madura e racional. A palavra de Deus nos diz para apresentarmos a Ele um culto racional.
O reino do céu, eu já disse isso várias vezes e eu gosto de dizer porque é isso que me impulsiona a ter uma vida com Deus. O reino de Deus, ele é tomado por força. E a força, ela não é emocional, porque muitas vezes a gente está oscilando. Então, não é emocional, porque a gente está oscilando, então ela é o quê? Ela é racional, é decisão. Hoje eu vou dobrar o meu joelho, hoje eu vou para a presença de Deus, hoje eu vou buscar, e mesmo que eu não conseguir falar, eu vou estar ali. Porque se eu acordei hoje, se eu estou aqui falando com vocês, se os meus filhos estão com saúde, se eu tenho um teto para eu morar, é por favor e graça. É por favor e graça. Merecimento? Não. Porque nós não merecemos. Então, nada mais óbvio, nada mais racional do que irmos à presença do nosso Pai, aquele que nos permitiu estarmos aqui, como estamos, e louvá-lo, agradecê-lo e alimentarmos nessa palavra. Isso é ser racional, isso é prestar um culto racional a Deus. Existem coisas que nos afastam, né? Tem alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês sobre essa palavra que o Senhor ministrou, do que a emoção faz na nossa vida. São pontos que a gente nem percebe. E quando o Senhor ministrou essa palavra essa semana no meu coração, Ele me pegou de cheio. Ele me pegou de cheio. Porque tinha pontos que, aparentemente, eu não estava percebendo na minha caminhada. Por quê? Porque eu estava me movendo pela emoção. E está tudo bem. E está tudo bem, gente. Não estou aqui para dizer que estamos errados, que você está errado, que você é um pecador, não. É a nossa essência, mas nós precisamos lutar contra ela todos os dias. Porque se nós não lutamos, nós acabamos caindo neste lugar de infertilidade espiritual, de imaturidade espiritual. A fé bíblica é uma escolha. Ela não depende de sentir, mas de obedecer. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 10, 38. O justo, ele vive pela fé. Aqui não fala que o justo vive pela emoção. Hoje você está bem, está tudo bem. Hoje, amanhã não está tudo bem também. E não, é pela fé. E fé é decisão, é obediência. Quando vocês chegaram aqui no culto, às vezes tem pessoas que têm esse tique, né? Não sei. Mas quando você chega no culto, você vai sentar na cadeira, você olha para ver se tem alguma coisa quebrada na cadeira, se vai dar para sentar. A gente já não chega e senta? Senta. Só senta. Isso é a fé racional em Deus. É chegar, sentar na presença dele, independente se você vai ter que consultar, será que vai ser do meu agrado, será que vai estar tudo bem? Não, isso é fé, é sentar na presença do Senhor e que Ele conduza da forma como Ele quiser. Nós não consultamos, sabe? Nós não devemos chegar na presença de Deus, assim como nós não olhamos uma cadeira no mínimo detalhe para sentar nela. A gente não faz isso. Por que a gente tem que chegar em Deus e condicionar o nosso relacionamento com Ele com aquilo que nós estamos sentindo? Se hoje eu chego na igreja e o pastor não me dá uma boa noite, amanhã eu não volto mais. Deus é culpado disso? Que culpa tem Deus? Aonde Ele errou? Se hoje eu falo algo para um liderado, para alguém do Style, do Brave, que não vai deixar ele feliz, amanhã ele não volta mais. Deus é culpado? Deus não é culpado. Mas nós colocamos Deus nessa caixinha dos nossos sentimentos, das nossas emoções, daquilo que Ele faz ou deixou de fazer. Nós precisamos aplicar isso, porque Deus nos chama para não viver de dependência emocional. Eu não sei vocês, mas eu já vivi com dependência emocional na minha vida. Acho que toda pessoa que passa, pelo menos as mulheres, às vezes na fase da adolescência, naquela primeira paixãozinha ali, a gente acaba que tem uma dependência emocional da pessoa, né? A gente fica tão apaixonado e fica com aquela dependência. Está tudo dando errado, não está fazendo bem, mas você depende daquilo. Você está ali tão apegado naquilo, você está vendo que não está te fazendo bem. Eu já passei por isso na minha vida. E, às vezes, a nossa caminhada, a gente vive assim. Por quê? Porque a gente vive nessa dependência emocional. Em que sentido que eu digo? Eu digo que
nós estamos dando murro em ponta de faca, cabeçada na parede, porque estamos na dependência só do emocional. E não acessamos o lugar que Deus tem para nós, de fato, que é só ir pelo racional, pela obediência, pelos princípios, pelo relacionamento com Deus. Gente, é feijão com arroz, é 2 mais 2. Não tem segredo. A gente deixa de acessar, a gente continua naquele lugar de dor, de deixar de desfrutar da plenitude do Senhor. Por quê? Porque vive na dependência emocional de nós mesmos. Hoje está bom, amanhã não está. Hoje eu quero ler a Bíblia, amanhã eu não quero. Hoje eu quero orar, amanhã eu não quero. Hoje eu quero congregar com os meus irmãos, amanhã eu não quero. E eu vou dizer algo para vocês. A única pessoa que perde nessa história toda, não sou eu, não é o pastor, não é a pastora, é você. Porque você deixa de alcançar, de acessar aquilo que Deus tem para você. Então, isso é um ponto dessa fase. A fé não é emoção, é decisão e obediência. Quando nós movemos por fé, nós precisamos entender que precisamos obedecer. O segundo ponto é: a emoção nos faz terceirizar a culpa. A responsabilidade, a razão nos faz ter responsabilidade. Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Aquilo que eu fiz com alguém, aquilo que eu deixei de fazer para Deus, sou eu quem vou ter que prestar conta. Sou eu quem vou ter que chegar perante Ele naquele grande dia e apresentar os meus feitos, ou aquilo que eu deixei de fazer. Mas muitas vezes nós terceirizamos a culpa daquilo que nós omitimos na nossa caminhada cristã, porque isso é omissão. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando nós deixamos de viver a plenitude que Deus tem para a nossa vida, quando nós deixamos de obedecer, porque algo aconteceu como eu não gostaria, Deus não está me abençoando como eu achei que Ele deveria me abençoar. O pastor hoje não falou como eu gostaria. O pastor não está conduzindo como eu quero. Então eu não vou fazer. Emburrei. Isso é omissão daquilo que Deus te chamou para fazer. O que eu vou entregar para Deus naquele grande dia é responsabilidade minha. E o que vocês vão apresentar para Deus no grande dia é responsabilidade de vocês. Então a gente precisa parar de terceirizar essa culpa na nossa caminhada cristã. Terceirizar. Ou às vezes a gente terceiriza para as pessoas, para a religião, porque tem muito disso. A religião me feriu, ok. Eu entendo que a religião nos fere. Ok, não estou falando que não nos fere. Mas isso não pode servir de muleta para a gente paralisar num lugar que não é o lugar que Deus nos chamou para estar. A palavra de Deus é muito clara. Cada um vai prestar conta de si. A palavra de Deus é muito clara quando Ele nos diz que Ele nos criou. Não foi só pastor, não foi só pastora. Não foi. Ele criou cada um dos seus filhos com um propósito. O meu propósito é meu, o seu propósito é seu, o seu chamado é seu, e você vai ter que apresentar para Deus. Então não dá para terceirizar essa culpa. Porque quem vai ficar estagnado e quem vai viver de omissão em omissão é você. Sou eu, quando eu não quiser fazer o que Deus me pediu. Quando eu quiser terceirizar a culpa. Por muitas vezes na minha caminhada, eu terceirizei a culpa. Eu cruzei os meus braços, não quero mais. Quero ficar no último banco da igreja, não quero servir. Não quero, porque, olha, aconteceu isso. Eu estou escandalizada com o que está acontecendo na igreja. E daí? E o que eu tinha para fazer? Porque se hoje eu estivesse naquele lugar ainda, de terceirizar uma culpa, de viver vitimizando, de pegar a minha muleta e colocar debaixo dos braços e caminhar, eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria colhendo os frutos das promessas de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E mais do que isso, hoje eu não estaria gerando testemunho. Porque é muito fácil eu falar de bênção. É muito fácil eu falar das promessas que o Senhor tem cumprido na minha vida. É lindo, é maravilhoso. Mas eu vou falar um pouco mais. Eu vou falar do testemunho que é gerado. E testemunho é gerado em meio à dor.
E testemunho é gerado em meio ao caos. E quando você permanece em meio à dor, em meio ao caos, por obediência, racionalmente, não pela emoção, porque se fosse pela emoção, eu já teria saído correndo. Tenho certeza que até o pastor, na caminhada dele, se fosse pela emoção, ele estaria lá na roça, plantando, na paz, com os passarinhos. Ele não queria não, gente. Simples. E testemunho é gerado em meio à dor. Mas o testemunho gerado em meio à dor não é para a minha glória. É para a glória daquele que me criou. É para a glória daquele que te criou. Porque nós fomos criados com esse propósito. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre Ele. É sobre Ele. Então nós precisamos parar de terceirizar essa culpa. Porque uma fé que se move por emoção, primeiro ponto, ela deixa de ser obediência. A fé que se move por emoção, ela oscila. E fé não é emoção, ela é obediência e decisão. Segundo ponto, a emoção nos faz terceirizar a culpa. E é preciso ter a razão para ter a autorresponsabilidade. Quem vive pela emoção sempre tem um culpado. Quem gosta de anotar, anota essa frase, porque Deus falou muito comigo através dela. Quem vive pela emoção sempre tem um culpado. Quem vive pela fé assume a sua responsabilidade diante de Deus. Fé não depende de pessoas. A fé precisa estar firmada em Cristo. E é o que eu disse. Ela precisa ter o firmamento. Ela precisa ter o fundamento. Pastor, não vai levar nós para o céu. Nós não vamos conseguir pegar no pé dele e ir agarrado com ele, não. A minha mãe, as orações dela, não vai. A minha vida não vai levar meu marido para o céu. É cada um por si. Então, a nossa fé não precisa depender, não pode, em hipótese alguma, depender das circunstâncias, depender daquilo que está me emocionando no momento, depender do que a pessoa fez ou deixou de fazer, se eu estou bem financeiramente ou se eu não estou, se eu estou bem no meu casamento ou se eu não estou, se os meus filhos estão me dando orgulho ou se não, não. Deus não tem culpa. Deus não tem. Pelo contrário. Ele tem propósito, e são propósitos lindos, são propósitos incríveis para cada um de nós. Nós só deixamos de viver e de desfrutar, porque agimos, infelizmente, a grande parte, a maioria das vezes, pela emoção. Terceiro ponto. Jesus. Quando nós agimos pela emoção como nosso servo. E Ele não é nosso servo. Ele é nosso Senhor. Lá em Lucas 10, eu não vou ler, eu só vou contextualizar para vocês, porque eu creio que todos conhecem essa história. Lucas 10, 38, nós temos a história, a narrativa de Marta e Maria. Marta estava ali ocupada, servindo, enquanto Maria estava onde? Aos pés de Jesus. E ela estava ali ocupada. E ela, E quando Jesus chama ela, questiona ela, e vem, Marta. O que ela fala para Jesus? Jesus, você não vai pedir Maria para vir me ajudar, não? Eu estou aqui, trabalhando. Fala para ela vir me ajudar. Ela quis o quê? Ela quis dar ordem para Jesus. Ei, você não está vendo a minha dor, não? Jesus, você não está vendo que eu estou aqui sozinha passando por isso, não? Ela quis dar ordem para Jesus. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Quando agimos pela emoção. Ei, Deus, você não está vendo a dor que eu estou sentindo, não? Olha para mim. O Senhor me abandonou. Olha o tamanho da minha montanha. Olha isso que eu estou passando, Deus. Deus virou as costas para mim. Vai lavar a louça e está ali murmurando. Porque, olha aqui, ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Deus, cadê o Senhor? Não, não, porque quem faz a escolha como Maria fez, gente, isso aqui é muito sério. Quem faz a escolha de Maria, de estar aos pés de Jesus, entende os lugares que pode acessar.
Quem se rende aos pés de Jesus e vive uma vida de rendição a Ele, não faz exigências a Ele. Sabe por quê? Porque sabe a autoridade que tem. Sabe os lugares que pode acessar. Sabe que, através da sua palavra, você pode dizer, Jesus disse. Se você tiver fé, você vai poder dizer, montanha, saia daqui e vá para lá. É a autoridade que vem do céu. E essa autoridade que vem do céu, nós só entendemos ela através do relacionamento, da vida com Deus, do desfrute de quem Ele é. Não vamos mais falar, Deus, olha o meu problema, não. Ei, montanha, sai. Ei, problema, sai. Ei, pessoa, você não vai roubar a minha fé. Porque eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. E o que eu creio é que o meu Deus me dá autoridade sobre os problemas. O meu Deus me deu o poder para dizer, sai, problema. E vai sair no nome de Jesus. Então Maria escolheu a boa parte. E não só porque ela estava ali adorando, não só porque ela estava ali prostrada, mas ela entendeu que se ela tivesse ali do lado, o relacionamento ia fazer ela acessar, ia fazer ela ter autoridade. E o Senhor não quer que você vive nessa vida de lamentação. Meus irmãos, o Senhor não quer que nós fiquemos de cabeça baixa lamentando. O Senhor nos deseja ver com a autoridade que Ele nos deu. É desfrutando. Aquele preço na cruz não foi pago em vão. Foi para que nós tivéssemos livre acesso a tudo, a tudo. A palavra do Senhor nos diz, Jesus disse, em meu nome vocês vão fazer coisas maiores. Mas não. Nós estamos como Marta, cobrando que Deus faça algo, cobrando de Deus que Ele nos sirva, e se Ele não nos serve, não vou orar hoje, não vou no culto hoje, eu estou cansado, para que eu vou lá? Nada está acontecendo, nada muda. Não, você não tem que vir no culto. Eu sei que é uma palavra dura, mas foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração. E só para abrir um parênteses aqui, eu cheguei hoje com o coração aflito aqui no culto. Porque eu falei, Senhor, é difícil ministrar palavras duras, apesar de que o Senhor me usou, me levantou para isso, mas amém. E o Senhor usou 2 pessoas para falar comigo. Abra a tua boca e fala aquilo que eu quero falar. Então, com todo o temor do meu coração, eu quero dizer para vocês, se apeguem a isso. Essa é uma palavra que veio de encontro ao meu coração primeiro. O Senhor não nos quer ver de cabeça baixa, lamentando, chorando, exigindo. Porque o que Ele precisava fazer já foi feito. O preço já foi pago. O acesso já está garantido. Só que nós estamos batendo na porta errada. Ou estamos com a porta fechada. Porque estamos olhando aonde? Aqui. No nosso próprio umbigo. No nosso próprio umbigo. Pensando no dia de amanhã, pensando na falta, pensando nos problemas, pensando no que Deus deixou de fazer, pensando nas coisas do passado, como era bom antes. Chega! Olha para frente, olha para o alvo, que é Cristo. Desfrute. Deus fez o povo dele para viver o melhor dessa terra. Mas nós não acessamos porque estamos como Marta. Na emoção de ver problemas, de ver peso, de ver coisas fora do controle. Sendo que Jesus está ali, só esperando. Para que nós assentemos do lado dele. Eu sei que às vezes a gente não vai conseguir falar uma só palavra. Mas ele sonda e conhece o nosso coração. Quantas vezes, meus irmãos, eu cheguei diante do Senhor e eu não conseguia abrir a minha boca. Estava tudo difícil. Estava tudo um caos. E a minha carne gritava, para quê?
Qual é o privilégio que você está tendo de servir Jesus se está tudo um caos? Você está vivendo uma mentira, porque é isso que Satanás nos diz. Olha para a sua vida como está. Você está vivendo uma mentira. Não. Eu não estou vivendo uma mentira. Vocês não estão vivendo uma mentira. Nós estamos passando por um processo. E se nós permanecermos em razão e não na emoção, se nós permanecermos por obediência, por fé e não pelo que eu vejo, nós vamos testemunhar a glória de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos fazer a diferença para pessoas que ainda não entendem esse amor. E se existe alguém aqui ainda que não entende esse amor, prestem bem atenção nessa palavra. Porque é isso que eu desejo para cada um de vocês. Entender o que é estar aos pés, rendido aos pés de Jesus. Entender que a caminhada com Deus, por mais que seja difícil, ela é leve. E ela traz sobre nós a paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento não é ausência de dor, não. Ela não é ausência de dor. A paz que excede todo entendimento é saber que mesmo em meio à dor, mesmo rasgando, sangrando, você escolhe caminhar por razão, por fé, por vista. Por quê? Deus não falha. Deus não mente. Ele é fiel em cada uma das suas palavras. E um dia, nós vamos nos apresentar a Ele. Como homens e mulheres agradáveis aos olhos dele. Homens e mulheres que permaneceram fiéis até o fim, que não negaram a cruz, o preço da cruz, mas que negaram a si mesmos e decidiram viver essa caminhada. Não se compara, gente, não se compara. Pensar nisso, imaginar esse dia, imaginar esse momento com aquilo que nós estamos passando aqui. Então, de todo o meu coração, não pensem mais em nenhum momento da vida de vocês em desistir, em virar as costas para Deus, em abandonar o chamado de Deus, ou viver uma fé rasa, sem fundamento, por conta das circunstâncias, por conta do momento. Não pensem, por favor. Desfrutem daquilo que já é seu, de direito. E não foi um preço barato que foi pago, não. Foi um preço alto. Foi muito alto. E foi por amor. E nós só não acessamos porque não entendemos. Porque queremos agir com a emoção. Porque queremos dar ordem para Deus. Porque insistimos em fazer dele o nosso servo e não o nosso Senhor. Quarto ponto. A emoção cega. A emoção cega. A razão espiritual nos traz autoridade. Juízes 16, 20. Eu estou trazendo aqui histórias bíblicas, né? Porque é muito fácil a gente falar sem trazer aqui. Eu quero mostrar para vocês que não são as minhas palavras. É a realidade do que aconteceu. E se você acredita nesta palavra, guarde isso no seu coração. Juízes 16, 20, nós temos ali a história de Sansão. Sansão tinha força, tinha autoridade espiritual. Ele foi separado. Ele foi criado para um propósito muito específico de separação. Ele foi consagrado. Mas ele escolheu viver pelos prazeres, pelas emoções. Ele escolheu pegar aquele prato bonito que ofereceram a ele, aquela aparência bonita. Ele sabia que ele não podia tocar. Ele sabia que ele não podia pisar a planta dos pés dele naquele lugar.
Mas quando nós nos movemos pela emoção, pela vontade da nossa carne, é isso que acontece. Porque Sansão, ele não ficou só cego fisicamente, mas antes de ele ficar cego fisicamente, ele ficou cego espiritualmente. Por quê? Porque ele perdeu a noção. Ele foi exatamente onde ele não poderia ir. Ele se vendeu pelos prazeres desse mundo. Ele se vendeu pelo desejo da carne dele. E ele se tornou escravo. Porque a presença de Deus saiu dele. E às vezes, a presença de Deus sai de perto de nós e nós nem percebemos. Estamos tão no automático, na emoção, num bom louvor, tecnicamente falando, numa iluminação boa na igreja, numa palavra boa, teologicamente falando, vídeos no YouTube, palavras, pessoas eloquentes. E se a presença não está ali, tanto faz. A gente nem percebe, porque estamos cegos espiritualmente. E foi isso que aconteceu com Sansão. Quando ele acorda, né, ele fala para ela, não, eu vou levantar, não. A presença já tinha saído dele. Ele já era escravo. E ele foi humilhado. Ele foi machucado. Seus cabelos foram cortados. A vergonha veio. E é isso que acontece. Quando nós trocamos a presença, a autoridade que o Senhor nos deu, a vida que o Senhor nos deu, a consagração, ele sabia, assim como nós sabemos. Eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é princípio básico, o que é palavra. Eu tenho certeza, é o básico. E às vezes a gente negocia para matar um desejo momentâneo. Mas isso traz consequências. O espírito se afastou de Sansão. O espírito se afasta de nós. E não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Eu falei isso aqui no culto do Style. Infelizmente, eu não sei o que acontece. Mas as pessoas parecem que elas estão tão apáticas, ou tão anestesiadas, ou tão egoístas, que não percebem o que está acontecendo. E ficam aí brincando de esconde-esconde com Deus. Sabe, pai e mãe, quando a sua criança vai lá, atrás da cortina, às vezes é até aquela cortina fininha e esconde. Meus filhos, quando era pequeno, brincavam. Tenho certeza que vocês também, os filhos de vocês. Esconde ali, acha que está escondido. Você vê o corpinho, você vê os pezinhos. Você está vendo ali tudo. É assim é Deus. E às vezes a gente está lá no pecado. A gente está lá negociando. E pecado, gente, não é só o que vocês acham que é pecado, não. A omissão perante Deus, como eu disse, é pecado. A preguiça é pecado. A falta de tempo para Deus é pecado. O não ler a Bíblia. O não falar com as suas atitudes, o seu agir lá fora, onde ninguém sabe que você é crente, sem que você precise abrir a boca, também. E às vezes a gente está nessa, de brincar de esconde-esconde com Deus. Aqui na igreja eu sou muito crente. Aqui na igreja eu tenho muita unção. Aqui na igreja eu choro porque, nossa, que louvor abençoado. Glória a Deus. Mas eu saio daqui. O peso vem. As distrações vêm e facilmente elas me levam. E assim foi com Sansão. Porque quando nós agimos pela emoção, a presença de Deus, ela vai embora. Nós somos cegos. Nós ficamos cegos.
Quando você se rende às emoções, você perde clareza espiritual. Mas quando você vive pela fé baseada na palavra, você anda com autoridade e discernimento. Não adianta eu falar que eu tenho fé, que eu vou ter razão, sem conhecer isso aqui. Sem me alimentar desse manual. Não adianta eu falar que eu vou ser uma super mulher poderosa, que vou vencer tudo, sem me alimentar dessa palavra. Porque eu não vou conseguir. Eu não vou. Eu tenho uma vida, né? A nossa essência, ela é caída. A nossa essência, ela é adâmica. Então, é diariamente, é escolha, é decisão. Quero ler a Bíblia? Não, porque a nossa carne vai gritar não. Quero orar? Não. Mas eu vou. Eu vou por quê? Porque eu não quero ser como Sansão, que num deslize, por não entender que eu precisava estar de olhos abertos, vigilante, e ouvir o que Deus tinha, entender dessa palavra, estar em oração, em jejum. Fiquei cego e perdi a presença do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos livre disso nessa noite. Que o Senhor nos encha de sabedoria, de discernimento, de racionalidade nele. Que nós possamos desfrutar de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, daquilo que ele tem para nós, mas não pela emoção, e sim pela razão. Outro ponto, quando nós agimos pela emoção. Quando nós agimos pela emoção e não pela razão, nós crucificamos Jesus todos os dias com as nossas atitudes. Sim. Porque das duas, uma. Quando nós não crucificamos a nossa carne, todos os dias, isso é diário, é decisão diária. Quando nós não crucificamos a nossa carne todos os dias, nós estamos crucificando Jesus. Porque nós achamos que sabemos mais do que ele. Porque nós achamos que estamos bem demais. E é isso que acontece quando agimos pela emoção. Fé racional é crucificar a carne todos os dias. Abre para mim Gálatas 2:20, por favor. Vamos ler juntos. Logo, já não sou eu quem vive. Ei, não é mais a sua vida. Não é mais as suas escolhas. Não é mais as suas decisões. Vamos ler comigo. Mas, você consegue declarar isso de todo o seu coração? Mais uma vez. Mas, amém. Cristo vive em mim. Não é mais as minhas escolhas. É ele vivendo em mim. E se ele vive em mim, eu preciso ser como ele. Tentar ser como ele. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra. Se eu hoje sou cristã, se eu hoje decido caminhar com Cristo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, é racional. Se hoje Deus chamasse você para ir para o deserto, ficar 40 dias lá jejuando, como Jesus fez, e você precisasse ficar lá como Jesus, que sendo Deus, se fez homem. Então, todas as coisas que nós sentimos, ele sentia. E creio que as emoções dele eram um pouco mais potencializadas até. Porque ele era Deus. Ele não tinha pecado, ele veio do céu. E ele precisou entrar nesse mundo pecaminoso.
Se hoje Deus falasse, Mai, vai para o deserto, fica lá, 40 dias jejuando. Se hoje Deus falasse, Hebe, eu vou te moer, eu vou te torcer, eu vou te colocar numa cruz. As nossas emoções iam gritar. E eu falo com todas as letras para vocês. Não seria hipócrita de dizer, claro, Deus. Ia ser difícil. Ia ser muito difícil. A nossa carne ia gritar. As nossas emoções iam gritar. E às vezes Deus só nos pede o quê? Filho, filha, renúncia, obediência, santidade, posicionamento, relacionamento, fé, confiança em mim, que eu sei o que eu estou fazendo. Ah, isso dói. Dói lá na alma. Aí o que a gente faz? Não. Eu vou fazer do meu jeito. O que a gente está fazendo? Crucificando a Cristo de novo. Porque não queremos crucificar a nossa carne, não queremos crucificar o nosso eu, as nossas vontades e nos submeter a Ele. Não. Deus está chamando uma igreja madura. Deus vem buscar uma noiva madura. Ele não vem buscar uma menina. Jesus não vem buscar uma menina. Ele vem buscar uma noiva pronta, preparada. E para que nós estejamos prontos, preparados, nós precisamos entender que é preciso viver a fé racional. Porque as nossas emoções, elas nos enganam. Elas nos enganam constantemente. É o que eu disse, tem dia que a gente está muito bem, tem dia que a gente não está nada bem. E se a gente viver nessa inconstância, nós vamos viver como folhas ao vento. Nós não vamos ter raízes. Nós não vamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Porque a gente só consegue viver isso tendo raízes. Sabe, aí fica aquela coisa. Vou numa igreja, não está bom, eu vou noutra igreja, não está bom, aí eu vou para outra religião, e eu vou para outra, e eu vou para outra. Não é a religião, não é o pastor, não sou eu quem vai suprir esse buraco no seu coração. É o relacionamento com Deus, é a raiz em Jesus. É a raiz. Deus não nos quer sem raiz. Deus não nos quer como folhas ao vento. É tempo de viver uma fé racional. Jesus está à porta. Jesus está procurando os remanescentes. Os olhos do Senhor estão passando pela terra. Como Deus ecoou isso ao meu coração. Na segunda-feira, enquanto eu fazia o meu devocional, eu estava aflita. Eu estava angustiada. E o Senhor me disse, filha, os meus olhos estão passando pela terra. E eu preciso de pessoas que decidem estar posicionadas, mesmo em meio à dor. Eu não estou à procura de pessoas que oscilam. Quem são os remanescentes desse tempo? Quem são? Abra sua boca e diz amém. Eu sou um remanescente desse tempo, Senhor. Eis-me aqui, ache graça em mim. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a diferença, não por aquilo que o Senhor vai fazer por mim, mas por aquilo que eu vou fazer nesse tempo para o seu povo, Deus. Mas para a resposta que eu vou ser para essa geração, para aquilo que eu vou acumular no céu, meu Pai. Essa é a fé racional que o Senhor espera de nós. Como o Senhor ecoou isso ao meu coração, mas nós estamos vivendo uma fé mimizenta. Eu estou aqui para ministrar aquilo que Deus pediu. Quem tem ouvidos, ouçam. Quem tem ouvidos, abra eles.
estejam com o coração sensível àquilo que o Senhor está falando nesse tempo. A tendência, sim, meus irmãos, a tendência é piorar. Mas o justo, ele vive pela fé. O justo não vive pelo que vê e nem pelo que sente. Falei isso essa semana para o meu marido. Porque tem uma frase que diz: a vida do adulto, a gente faz o que precisa ser feito. Não, isso sim. Mas o crente faz aquilo que Deus pede. Aquele que decide ter vida com Deus, ele faz aquilo que Deus ordena. O crente não vive pela emoção. Aquele que quer alcançar o galardão, aquele que quer alcançar o grande prêmio, não pode ficar baseado nas coisas transitórias e passageiras dessa terra. Porque se nós nos prendermos a isso, se nós limitarmos a Deus a isso aqui, a essa caixinha, nós não vamos experimentar o que de fato Ele preparou para nós. Nós não vamos de fato viver aquilo que já está preparado na glória. Não vamos. Essa não é uma palavra, como eu disse, para os que estão de fora. Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração para a igreja, para os que estão aqui dentro, para que, através de vocês, através de mim, os de fora entendam essa verdade. Porque não dá para ganhar os de fora se nós não estamos alicerçados. Não dá para desejar que o meu vizinho, que o meu pai, que o meu parente conheça Jesus se eu, mãe, não reflito Jesus. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Nós somos a Bíblia que o mundo lá fora vai ler. Não dá para eu vir ao culto para me alimentar, para me encher. E às vezes quando tem uma palavra como essa, sair daqui chateado. Não dá. Porque essa palavra é a que nos forja. E aquilo que nos forja, nos prepara. Aquilo que nos espreme, nos prepara. Aquilo que nos queima, nos prepara. Eu vou encerrar contando uma história de que eu ouvi, de um ourives. Certa vez, umas mulheres, lendo, sobre a prata ser refinada no fogo, elas foram até um ourives para saber como que seria o processo, para entender aquela palavra, que fala sobre a prata ser refinada no ouro. E elas perguntaram para ele: por que a prata precisa ficar tanto tempo no fogo? Por que precisa desse processo? E ele disse: precisa estar no fogo para que todas as impurezas sejam matadas. Precisa limpar todas as impurezas. E elas perguntaram para ele: mas é necessário que você sente e fique olhando todo o processo? Ele: sim. Enquanto a prata está ali sendo queimada, eu preciso estar sentado, olhando todo o processo. E ela vai sendo queimada, ela vai sendo passada no fogo. E todas as impurezas vão sendo tiradas, vão sendo limpas. E a pergunta que elas fizeram foi: mas qual é o tempo certo? Quanto tempo você precisa deixar? Qual é o tempo que você vai saber que a prata está ok? Que já está pronta? E ele disse: quando eu vejo o meu reflexo nela, aí ela já pode sair do fogo. Ela já está pronta. Ela está limpa.
eu consigo ver o meu reflexo nela. Se hoje Deus está te forjando, se hoje essa palavra, por algum momento, foi de encontro ao seu coração, se hoje Deus está te levando por caminhos que talvez esteja doendo, esteja confuso, esteja te espremendo, se sinta privilegiado, se sinta privilegiada. O Senhor está te refinando, o Senhor está te passando por um processo para que você desfrute da plenitude nele. Pare de questionar a Deus. Pare de perguntar a Deus: ei, o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo? O Senhor não está vendo o tamanho da minha montanha? O Senhor não está vendo o tamanho da minha dor? Deus, eu não estou feliz. Para! Aquilo que é transitório e passageiro não pode ser baseado na nossa felicidade. A minha felicidade e a sua felicidade não pode ser condicionada às coisas que eu estou vendo ou sentindo ou deixando de sentir. Não. Não é sobre estar feliz. É sobre ser feliz. Porque eu sei que eu tenho um Deus que desde o ventre da minha mãe me formou, me escolheu, me livrou de coisas que eu nem mesmo imagino. Ei, você pode estar aqui nesta noite, e o Senhor já te livrou de coisas que você nem imagina, e você está aqui porque Ele tem um propósito para a sua vida, e não é a emoção que vai te levar para esse propósito, é a razão, é a decisão, é a obediência. Erabaçu e andarabás. Oreramamassoie. Ah, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Pai, como aquela prata, Senhor. Pai, vem como fogo, refina o Teu povo. Nos faz, Senhor Jesus, ser reflexos. Que o mundo enxergue a Tua face em nós. Oi, anarabababassoie. Oh, Espírito Santo de Deus, passe os olhos sobre a Tua igreja nesta noite, Pai. Encontre corações dispostos, encontre corações rendidos. Ache graça em nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda distração, Pai, que toda confusão de mente, coração, Pai, seja quebrada agora pelo Teu nome, Senhor. Nenhum dos Seus filhos que aqui estão vieram aqui, Senhor Jesus, em vão. Nenhum dos Seus filhos que aqui estão, Senhor Jesus, veio porque eles escolheram, mas eu sei que o Senhor escolheu a cada um deles para estar aqui, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade nessa noite. Comece a mover no meio da Tua igreja, Pai. Comece a passar no meio da Tua igreja, Senhor. Yarababassoie.